Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai resolver as questões do PET 5, da primeira semana do 9º ano. Então a gente já vai para o 5º mês de estudos tutorados, que é o nome do seu PET. Ele traz como temática período democrático de 46 a 64. Que período é esse? Aquele pós-Getúlio Vargas, que a gente viu que o final do governo dele, como que era? Era um modelo semelhante ao qual? Ao fascismo italiano. Ele tinha uma certa influência, O Estado Novo era uma ditadura, então estava ausente a democracia. Depois que terminou a guerra em 1945, o que ocorreu? Ocorreu também o fim do governo Vargas, Então vai dar início ao período chamado período democrático, que vai de 46 a 64. Depois de 64 a gente vai ver que vai instaurar aqui no Brasil outro período de ditadura aqui, de 1964 até 1985. A página da atividade começa em 64, e ele traz um quadrinho. Normalmente eles trazem um texto, Dessa vez eu trouxe um quadro comparativo. De um lado ele colocou o projeto nacionalista de Vargas e do outro o projeto liberal de Carlos Lacerda, que deu início ao período democrático aqui no Brasil de 1946. Então ele teve outros governantes. Eu não vou fazer a leitura não, porque vai chegar nas atividades e ele vai retirar alguns pontos aqui que vai dar para você responder algumas atividades. Então a gente já vai dar início à atividade número 1. O que eu estou tentando fazer? Estou tentando diminuir o tempo das atividades para não consumir tanto os dados móveis de vocês aí, porque tem gente que usa pelos dados móveis, então vamos ser mais objetivos nas questões. Bom, lá na questão número 1, ele traz a experiência democrática. Acompanhe o roteiro ilustrado abaixo e faça o que se pede. Este roteiro ilustrado foi pensado para facilitar os seus estudos. Assim você conseguirá compreender melhor na medida em que for respondendo o que se pede. Então ele toma lá, Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 50, que foi o presidente. Depois ele traz Getúlio Vargas novamente, que Getúlio volta ao poder em 51 a 54, então tem característica de cada um. E ele vai até João Goulart, que depois de João Goulart, ele dá início aí ao regime militar no Brasil, 1964 até 85. Então a primeira pergunta ele traz: qual é a importância de uma Constituição para o país? Constituição é o quê? Os conjuntos de leis que regem um país, Um país precisa ter lei para ser civilizado, Apresente os principais aspectos da Constituição de 46. Então ele tem duas questõezinhas aí, Então a primeira coisa que eu coloquei foi o quê? Para que existe a Constituição? Para assegurar o quê? Direitos e deveres dos cidadãos. Às vezes você vai reivindicar algum direito, o que você tem que fazer? Ir lá na Constituição. O advogado não trabalha com essa Constituição, com as leis. Então lá você vai ter direitos e deveres. Porque para ser respeitado o seu direito, alguém vai ter dever de respeitar. Por isso que é um livro, é um manual de instrução de como você vai viver no seu país. O que você tem que fazer, e quais são os seus direitos. É basicamente isso, uma Constituição. Bom, e a segundinha pergunta: apresente os principais aspectos da Constituição de 46. A Constituição é enorme, então o que eu tentei colocar? Aquelas principais que eu acho mais relevantes. Principais aspectos: liberdade de expressão, você pode expressar, liberdade de pensamento. Tudo isso não estava existindo aonde? No período de ditadura de governo Vargas, de Estado Novo, Autonomia dos três poderes. Como autonomia? Um país rege por três poderes, legislativo, executivo e judiciário. No período ditatorial, o que acontece? O executivo fica forte demais, Ele que manda e desmanda, como se fosse aqueles períodos monárquicos, aqueles períodos onde tinha os reis absolutistas. Ele é o centro e tudo, as decisões, é basicamente dele. Ele que vai falar o que vai acontecer naquela sociedade. Então, o que eles queriam? Não, tem um que vai fazer as leis,
tem um que vai executar as leis e o judiciário vai ver se está tudo ok. Ele que vai fiscalizar isso daí. Hoje no país, no Brasil, existem os três poderes, não existe? Cada um tem a sua autonomia. O executivo não é mais forte que o legislativo, nem o judiciário, nenhum nem outro. Cada um tem a sua autonomia, o seu jeito de levar cada poder. O seu representante vai fazer daquela forma que seja necessário. E também direito ao voto. A gente viu lá que Vargas, para se manter no poder, ele encerrou as eleições, né? Falou que tinha um povo lá querendo assumir o poder, que os comunistas estavam tentando tomar o poder e assim vai. Então ele não tinha direito ao voto. Então ele já se integrou ali e falou assim, opa, não, aqui quem manda sou eu e quando acabou, né? É assim que funcionam as ditaduras. Então essa aí é a primeira questão. Questão número 2, o que são indústrias de base? Essa eu pesquisei lá na internet. As indústrias de base, também conhecida como indústrias pesadas ou bens de produção, são aquelas que pegam matérias-primas, matérias primeiras, né, matérias que vêm da natureza, e transformam em produtos semi-elaborados, tais como aço e ferro fundidos, produtos químicos e cimento. Como assim semi-elaborados? Ele tira lá, transforma eles só um pouquinho, depois eles vão pegar esses produtos aqui e vão construir o quê? Outros produtos. Por exemplo, você vai construir um carro. Então, você precisa dos semi-elaborados, aço e ferro para moldar toda a estrutura, bateria, motor. Então você vai pegar aquela matéria-prima, transformar ela em semi-elaborado, né? E depois vai fazer um outro produto. Então, é quase um produto final, porém ele vai misturando, tipo o cimento. O cimento você vai construir uma casa, né? Você vai utilizar ele para moldar os tijolos, né? Vai construindo os tijolos. Então isso é semi-elaborado. Então a indústria de base é uma indústria intermediária, a gente pode dizer assim, né? Questão número 3. Quais são as principais diferenças entre os projetos nacionalistas e liberais? Então, se você ir lá analisar aquele quadrinho, você vai encontrar qual que é a diferença. O nacionalista, ele tem intervenção do Estado na economia, o Estado que controla a economia. Se você olhar no liberal, ele tem? Não, ele é mais liberal, ele está libertando o Estado dessa função. Protecionismo, o que é protecionismo? Proteger. Então, lá no nacionalismo, ele vai proteger o produto brasileiro, no caso aqui no Brasil. Como assim? Ele vai cobrar menos tributação para esse produto vender mais barato, porque aí ele sai mais. Já no liberal, o que ele fala? Não, tem que ter esse protecionismo, não. A gente tem que disputar de igual para igual, o produto gringo e o produto nacional. Relação econômica com os Estados Unidos. O que o nacionalismo fala? Se você voltar lá no quadro, o nacionalismo ele fala, não, tá lá. O governo deve manter uma posição de independência. Então, a relação nacionalista é independência. O liberal o quê? Não, eu tenho que apoiar aos norte-americanos, aos estadunidenses. Então, essas são as três diferenças. Então, eu fui garimpando dentro dessa tabela aí, nessa tabela de comparativo, esse quadro comparativo. Questão número 4. Em que consistia a política nacional desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek? Nacional desenvolvimentista, então tá lá, era um projeto político econômico de desenvolvimento das indústrias, que contavam com a ajuda financeira estrangeira. Então ele precisava dos investimentos estrangeiros para desenvolver o quê? As indústrias nacionais. Então ele pegou, de certa forma, o quê? Um dinheiro emprestado para investir aqui no Brasil. Então esse é o plano desenvolvimentista aí de Getúlio Vargas. Então a questão número 5, ele fala outra situação que a gente escuta demais em jornais, redes sociais, que é a inflação. E a gente fica, o que é inflação, gente? Esse povo fala tanto disso. Então hoje você vai descobrir, ó. Você já ouviu falar em inflação? Como isso interfere na economia e na política? Tá lá, refere-se a um aumento contínuo e generalizado dos preços em uma economia. Então, a inflação que você dever, sim, você está devendo, o que vai acontecer? Para você ressarcir esse dinheiro, você não tem que trabalhar demais. Então, a inflação do país é o quê?
se você está devendo demais, você vai ter que aumentar os juros, né, os tributos dos trem, para quê? Para arrecadar cada vez mais dinheiro para tampar aquele buraco que a economia, né, aquele buraco que abriu a economia, né, aquele déficit, aquele saldo devedor. 6. Quais as diferenças entre parlamentarismo e presidencialismo? Parlamento é o corpo legislativo, presidencialismo normalmente é o quê? O corpo executivo. Então, novamente, está trabalhando com os 3 poderes. E naquelas aulas anteriores, a gente viu lá essa questão do parlamentarismo, né, e presidencialismo. Então, o que eu coloquei? Presidencialismo, esqueci os pontos. O poder político é eleito pelo voto direto, como acontece aqui no Brasil. Nós, cidadãos, que votam e escolhem o presidente, não é isso? No parlamentarismo é o seguinte, você vota para deputado, o deputado ganha, e depois o que ele faz? Ele que fala, não, o executivo vai ser esse. Então não é ele, não é a gente que escolhe, então aqui é uma eleição indireta, aqui é voto direto, aqui é voto indireto. Então a gente escolheu o corpo legislativo, depois o legislativo que teve maior voto, a sigla, vai escolher quem? O presidente para mandar. Então isso é um voto indireto. Então essa é a questão, essa é a diferença do presidencialismo com o parlamentarismo. As reformas de base, se você lembrar, é a base é tudo, né? Propunham quais transformações? A gente vai ver que existia um período ditatorial, então se ele vai iniciar um novo projeto político, então ele vai ter que modificar muita coisa, não é? Porque viver em democracia e em ditadura é completamente diferente, então ele tem que mudar praticamente tudo. O que vai mudar? Reforma agrária. O que é reforma agrária? É a distribuição de terras para a população. Reforma administrativa. Como que vai ser administrado? Antes, por exemplo, os poderes não era autônomo, agora tem que modificar. Eleitoral, pode ter mais de um partido para disputar, o voto é de outra maneira, a questão dos bancos, como vai ser cobrado os impostos ou tributos, a questão de reforma universitária e constitucional, porque uma lei que está na Constituição de ditadura é diferente do modelo democrático. Então, vamos reformar praticamente tudo aí para voltar a ser uma democracia. Questão número 2, ele traz mais uma imagem. Esses pestes trabalham com muita imagem. Ele está lá. Observe a fotografia abaixo, leia o trecho e responda as questões propostas. Ele traz: o incentivo à indústria automobilística foi uma das principais propostas do governo Juscelino Kubitschek. A escolha por esse meio de transporte estava relacionada à política desenvolvimentista de modo mais amplo. Para Juscelino, o Brasil precisava modernizar cada vez mais. Então você vê diversos tipos de veículo aí, né? Tem diversas cores, diversos modelos, então não é só um modelo. Então o que eu coloquei? Ele traz uma avenida com vários veículos transitando, né? Então encheu, já está um trânsito quase que congestionado, né? O de cima tem muitos, e de baixo até um pouquinho, mas está muito questão do trânsito aí. Na questão letra B, ele vem: podemos relacionar os elementos presentes na fotografia às políticas implementadas no governo de Juscelino Kubitschek, de 55 a 60, que foram reunidos no chamado Plano de Metas. Explique os seguintes fenômenos com base nas transformações que o Brasil vivenciou na década de 50 e 60. Então ele traz 3 pontos chaves ali, né? E pede para você ver, relacionar isso ao governo Vargas, né? Com base na transformação que o Brasil vivenciou em décadas. Então tá lá. Industrialização, crescimento das indústrias através de investimento estrangeiro. Tá aqui, ó. Urbanização. O que é urbanização? É o meio urbano, o centro, a sociedade, né? As cidades em si. Aumento maciço das cidades. A gente viu que começou a sair o povo
do meio rural e começou a criar cidades, principalmente em volta das indústrias, né? Porque ficaria até mais fácil o deslocamento da casa da pessoa até a indústria que ele vai trabalhar. Êxodo rural, você tem urbanização, você tem que relacionar diretamente com êxodo rural. Tá vendo? Esses 3 pontos eles se relacionam. Você sai da roça, vai para a cidade, por quê? Porque lá tem indústria para trabalhar. Porque você quer melhores condições, você quer trabalho, né? Para quê? Para ter melhor condição de vida. Para você ter melhor condição de vida, você tem que ter um bom trabalho. Então, o que é o êxodo rural? Deslocamento da população para os centros urbanos. Sair da zona rural para ir para as cidades. Lá na questão letra C, ele pede para você conversar com seus pais, avós ou conhecidos que tenham vivenciado alguma situação semelhante que o texto está falando. Então, esse aí é pessoal, então eu vou deixar você conversar, porque você tem que conversar com os seus responsáveis. Bom, e na terceira questão e última, ele traz as reformas de base prometidas no governo de João Goulart, animaram vários setores da sociedade, que viram nelas oportunidades promissoras de redução das desigualdades sociais. Esses setores iam se organizando na medida em que levavam adiante suas reivindicações. No ano de 61, o deputado Francisco Julião discursou em defesa da aplicação dos direitos trabalhistas no campo e da reforma agrária, buscando garantir que fosse limitada a quantidade de terras que cada pessoa podia possuir. Então ele vai trazer um quadro e vai pedir as reivindicações tanto da UNE, que existe até hoje, e a Liga dos Camponeses, que hoje acho que não existem mais, mas existe a questão do MST, o MRST e assim vai. Então eu coloquei, normalmente como que eles atuam? Manifestação, a gente vê diversas passeatas. Se a gente for listar isso aqui, é muita coisa. Então o que eu coloquei? O que os estudantes queriam? Participação política, que eles queriam viver a democracia. O que mais? Justiça social, porque se eu colocar justiça social, o que é? A questão da desigualdade social diminuir, acabar o analfabetismo, ter melhores condições de trabalho. Então, quer que a sociedade seja justa. Então, isso já ela abrange várias questões que trazem a questão da injustiça no Brasil. Lá nas ligas camponesas, a mesma coisa. Manifestação, o que eles queriam? Reforma agrária, não mora no campo, eles querem uma nova divisão das terras, aquela divisão das terras que é a terra do governo e não é produtiva. Então, você está parado lá, por que não fornecer para essa população? E o que eles queriam também, para abranger e falta de espaço, e também engloba todas as questões de justiça, a justiça social. Então, ela traz tudo esses problemas sociais que existem no nosso querido país, Brasil. Bom, pessoal, então, para a gente não estender muito, para você não gastar muito seus dados, aqui encerra então a primeira semana do PET 5. Semana que vem a gente vem com a segunda semana, beleza? Então até semana que vem.